Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por acederem a esta sessão. É um prazer ter-vos aqui. O meu nome é Eduardo Rosa, sou moderador desta sessão das 11h30 às 13h, que se intitula Produção e Consumo Sustentáveis. Venho do Norte, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Já muitos colegas me conhecem. Julgo que dispenso apresentações, mas de qualquer forma estou na área da investigação, sou o vice-reitor da investigação da Universidade e é de facto um enorme prazer estar aqui convosco a moderar esta sessão, como disse. Esta sessão tem, como de resto um pouco todas elas, uma pequena nota de um jovem de uma escola secundária, que neste caso é a Escola Secundária Quinta das Palmeiras, e é a Matilde Romano, que nos vai fazer uma pequena nota de 3 minutos sobre um projeto que a escola desenvolve, que também é interessante perceber como é que as escolas secundárias, como é que os jovens começam a entrar na investigação, começam a ser atraídos pela investigação. Eu gostava de perguntar à audiência se temos aqui alguém que fale inglês, porque se tivermos aqui algumas presenças de inglês, can we keep in Portuguese or have we shift to English? Portuguese is okay? Everyone is happy with the Portuguese? Great, ok. Portanto, continuamos em português, muito obrigado. Matilde, então, tem os tais 3 minutinhos, por favor. Vamos tentar manter aqui o timing, que foi uma das coisas que me pediram, para eu não derrapar, e já vamos com 4 minutos de atraso. Eu peço desculpa, mas peço então à Matilde o favor de... Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje a representar a equipa Palmasat. Os meus colegas estão ali atrás e somos todos parte da mesma equipa. Infelizmente nós somos uma equipa de 6, mas infelizmente um de nós não pôde estar presente hoje devido à Covid. Com isto eu queria começar por agradecer à Ciência Viva por nos ter proporcionado não só esta excelente oportunidade de estarmos aqui hoje a apresentar o nosso projeto, tal como de ter organizado a competição do CANSAT. O CANSAT foi uma competição que nos proporcionou uma experiência de vida completamente inesquecível. Aprendemos bastante e evoluímos também bastante, até porque foi um abre-olhos para uma futura carreira que possamos vir a ter. Esta competição tem por base a construção de um satélite, de um microsatélite, onde o objetivo é cumprir 2 missões, e eu vou falar dessas missões. Então, o trabalho que viemos a desenvolver nos últimos 3 meses tinha por base essas mesmas 2 missões. A missão primária, que todas as equipas deveriam cumprir no mesmo alinhamento, que era medir a pressão e a temperatura da atmosfera e fazer a posterior análise desses mesmos dados. Para a nossa análise, nós comparámos os valores que obtivemos durante a queda do nosso satélite com valores padrão do gradiente de temperatura e da variação da pressão na troposfera do nosso planeta. E concluímos que havia uma boa concordância de valores. Na nossa missão secundária, o nosso objetivo era captar imagens no infravermelho próximo e com isto nos permitir fazer uma avaliação do stress hídrico da vegetação, ou seja, calcular o NDVI das imagens que capturamos. Também tínhamos uma segunda missão dentro da missão secundária, onde também pretendíamos estabelecer a comunicação nos 2 sentidos, ou seja, transmitirmos e recebermos dados. A missão correu extremamente bem, como estávamos à espera, e conseguimos capturar imagens durante a queda e conseguimos também acionar as funções da nossa lata a partir da Terra. É de realçar que nós conseguimos comunicar com o nosso satélite a partir do nosso telemóvel e o que poderá vir a ser o futuro. A partir de um simples clique no nosso telemóvel, comunicarmos com os satélites que temos lá em cima e concluir apenas com o facto de que conseguimos provar
que é possível monitorizar o stress de uma colheita através de um sistema de muito baixo custo. Acreditamos que se o nosso sistema fosse implantado numa espécie de base de drone, conseguiríamos ter uma concretização real e com bastante potencial. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, a Matilde dizia-me que estava muito nervosa, mas fez uma explicação fantástica. Portanto, parabéns à Matilde pela forma tão espontânea como o fez e que nos retratou aqui uma iniciativa interessante. Não sei se há alguma questão que queiram colocar à Matilde, por favor. Não há questões? Muito bem. Então, Obrigada. Matilde, muito obrigado mais uma vez. E então passamos às apresentações e começamos com a professora Cecília Delgado, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, com o título Agricultura Urbana e Sistemas Alimentares Sustentáveis em Portugal, oportunidades, resultados e desafios. Eu devo dizer que tenho aqui 2 cartões, um cartão amarelo para um aviso de que faltam 2 minutos e depois o cartão vermelho é mesmo para terminar. Portanto, eu pedia-vos que mantivessem os 7 minutos que nos são dados para cada apresentação. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui a apresentar o meu trabalho, e que não é só o meu trabalho, parte é meu trabalho, parte é o resultado de uma colaboração. Portanto, eu sou investigadora da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do Centro de Investigação Interdisciplinar em Ciências Sociais. Portanto, a minha apresentação é sobre agricultura urbana, mais precisamente sobre sistemas alimentares sustentáveis em Portugal, oportunidades, resultados e desafios. E eu uso Mac e agora já estou meio perdida. Pronto. Então, eu queria começar por explicar muito rapidamente o que é um sistema alimentar. A agricultura urbana está dentro do sistema alimentar. E eu vou voltar um bocadinho atrás e o meu âmbito do meu trabalho centra-se em políticas públicas alimentares, governança, atores, sistemas multiatorais, sistema alimentar, etc. Portanto, um sistema alimentar urbano pressupõe toda a cadeia alimentar, desde os recursos à produção, ao processamento, à logística, à comercialização, à restauração, ao consumo, à valorização dos resíduos e desperdício. Pode também incorporar ações de sensibilização e educação, programas alimentares, marketing e outros. Envolve necessariamente todos os cidadãos, mas também os decisores políticos, as organizações não governamentais, os governos locais, os governos centrais, etc., nesta transição e nesta definição do que é que queremos para o nosso sistema alimentar, e implica também uma monitorização ou uma consciencialização dos seus impactos sociais, económicos e ambientais. E porquê é que isto é importante? E eu vou muito rapidamente dar-vos 4 notas de porquê é que isto é importante. Porque nós desperdiçamos 30% da comida, o que inviabiliza qualquer política de mitigação das alterações climáticas. A nossa dieta alimentar faz-nos obesos e doentes com custos acrescidos no sistema de saúde. Os recursos naturais, a água, os solos, como foi bem discutida agora na sessão plenária, a biodiversidade estão sob pressão e estamos dependentes de um sistema global que veio-se mostrar que não é a resposta. A pandemia e a guerra veio mostrar como este sistema global é falível. Muito rapidamente, porque temos 7 minutos, os resultados desta investigação neste momento já foram publicados 18 trabalhos científicos, 2 livros, foi publicado 4 capítulos de livros em outras publicações, nomeadamente uma publicação da FAO, Universidade College of London.
Este trabalho, se calhar tenho que fazer aqui um parênteses, isto é um trabalho individual. Eu sou uma investigadora ao abrigo da norma transitória e comecei com um pós-doutoramento em 2014, que passou no início de 2018 para um contrato ao abrigo da norma transitória. Queria-vos só dar muito rapidamente 5 publicações que são relevantes. Por exemplo, Assessing Common Land for Food, Prospective Policies for Local Governance, tendo enfoque na questão do acesso à terra e da governança. Local Food Policies, Their Constraints and Drivers, Insights from Portuguese Urban Agriculture Initiatives, tentando entender quais são os constrangimentos ao desenvolvimento de políticas públicas em Portugal. No âmbito da minha colaboração com a Cost Action, um outro paper sobre Challenge Gaps and Opportunities no âmbito das soluções da natureza incorporadas na agricultura e nas cidades circulares. Capítulo de livro publicado pela FAO, Integrating Food Distribution and Food Accessibility into Municipal Planning, Achievements and Challenge of a Brazilian Metropolitan City, Belo Horizonte. E Mapping Urban, que foi uma das primeiras publicações, Mapping Urban Agriculture in Portugal, Lessons from Practice and Their Relevance for European Post-Crisis Context. Portanto, quais são as oportunidades para desenvolver esta temática, nomeadamente em Portugal? Infelizmente, a pandemia e a guerra na Ucrânia vieram-nos demonstrar que a nível local e a nível nacional e a nível regional, nós temos que ter respostas para as catástrofes naturais, para a pandemia, para a guerra, etc. E tudo isto veio reformular a forma como vemos estas questões, e não é por acaso que neste momento temos um Ministério da Agricultura e Alimentação. E o panorama realmente é vibrante em Portugal, porque a agricultura urbana e os sistemas alimentares permitem responder a outras questões, nomeadamente as alterações climáticas, e em Portugal o panorama também é vibrante, mas falta uma visão estratégica para o futuro dos sistemas alimentares. Os desafios, há uma ainda bastante significativa falta de sensibilidade política a nível central e local para estas questões, mas também falta informação que possibilita aos decisores de consubstanciar políticas públicas nesta matéria. Há um déficit de governança enorme em Portugal, que falta compreender porquê, desde a falta de capacidade de atuação das diferentes entidades, financiamentos, acesso, etc. E há um problema de gestão de escalas de territórios e de políticas, incoerência entre políticas a nível nacional, a nível local a falta de ligação entre as iniciativas, falta um mapeamento consistente das iniciativas que permita dar o salto de iniciativas pontuais para uma estratégia alimentar. Entretanto, em 2018, fundei com mais 2 colegas do Governo Central e do Governo Local uma rede, que é a Rede Alimentar Cidades Sustentáveis. Esta rede já tem um site online. Muito rapidamente, o que é que já conseguimos? Conseguimos começar com 40 membros no verão de 2018, agora somos quase 500, e-mails trocados num Google Group, um e-book publicado em 2020, 300 documentos já partilhados e que são arquivados no site e estão disponíveis para todos, o site e grupos temáticos, no âmbito dos circuitos curtos agroalimentares, outro no governança, políticas públicas, que têm eventos mensais ou de 2 em 2 meses por Zoom e que estão abertos a todos. Convido-os a visitar o site porque os vídeos estão disponíveis dos eventos anteriores. Os grandes desafios, eu vou dizer apenas 2. Um é a continuidade do projeto de investigação. Como vocês sabem, as normas transitórias têm um fim, portanto o fim será, no meu caso, dezembro de 24, e portanto todo este projeto, não só o projeto de investigação, mas como o projeto de disseminação de ciência à comunidade, pode estar em causa. Portanto, o grande desafio é a continuidade deste projeto, porque ele faz todo sentido em Portugal, e o segundo desafio é continuar a disseminar ciência à sociedade civil. Isto é difícil porque, como vocês sabem, obviamente há um grande chapéu onde isto está incluído, mas é preciso trabalhar isto e considerar isto na forma como nós somos monitorizados como cientistas. E isto é importantíssimo, porque a mudança faz-se de baixo para cima. Obrigada a todos e fico disponível para outras questões que achem pertinente. Muito obrigado, doutora Cecília Delgado.
Alguma questão que queiram colocar? Eu dava aqui um espaço para uma ou duas questões e depois deixávamos o resto do tempo para que pudéssemos integrar várias questões para os diferentes apresentadores. Por favor, Sofia. Acho que ninguém estava a ouvir o que eu estava a dizer. Perguntava à colega se considera que o plano de recuperação e resiliência agora em curso, que poderá trazer de alguma forma uma maneira de atenuar algumas oportunidades para atenuar estes desafios que menciona. Pode continuar, por favor. Bom, obviamente, há uma série de projetos que vão ser desenvolvidos. Esses projetos, obviamente, alimentam e têm informação que vão alimentar estas temáticas. Agora, eu acho que ainda falta este cruzamento intersectorial entre as diversas políticas e as diversas disciplinas. Teoricamente, isso existe. Na prática, é muito difícil, inclusivamente na forma como os projetos são avaliados. Eles ainda são avaliados por silos. Ora, cada vez mais os problemas são complexos, são interdisciplinares, e eu acho que isso nós ainda não temos, nomeadamente nas políticas. Não existe esse cruzamento, intersectorialidade. Por exemplo, as questões do acesso à terra, elas deviam estar previstas no clima, deviam estar previstas na lei de solos, estão previstas na política de agricultura urbana, mas falta-nos monitorização, falta-nos definir targets e falta-nos cruzar todas estas políticas. Portanto, eu acho que há um longo caminho ainda a fazer, mas, obviamente, que tudo vai no sentido de cada vez maior reconhecimento destas questões. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à próxima apresentação, que é a professora Marina Meca Ferreira de Castro, do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, com um projeto interessante, Pastopraxis, adaptação local da pastorícia às alterações climáticas no Parque Natural de Montesinho. Ora, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar presente e muito obrigada também à assistência. Portanto, eu sou professora no Instituto Politécnico de Bragança e sou investigadora do Centro de Investigação de Montanha e, portanto, venho a apresentar um projeto de investigação que é o Pastopraxis, adaptação local da pastorícia às alterações climáticas no Parque Natural de Montesinho. Portanto, eu gostaria de dizer que considero muito feliz a inclusão deste projeto, desta apresentação, nesta sessão, porque, de facto, eu venho falar de pastorícia extensiva, que é uma atividade sustentável que gera território e também as escolhas dos consumidores a escolha consciente, poderá facilitar um caminho no sentido da sustentabilidade ou não. Então, apesar de ser um projeto no domínio das alterações climáticas, parece muito interessante ter sido incluído nesta sessão. Ora, neste pouco tempo que temos a oportunidade de falar, portanto, ia dar um pouco a fotografia do projeto, quais são os objetivos, um pouco as metas que temos e os resultados que esperamos poder alcançar. Portanto, isto é o ambiente que nós estudamos, uma fotografia tirada no Parque Natural de Montesinho e, portanto, este projeto é um projeto financiado pela FCT, exatamente numa linha que foi aberta em 2020 para o Parque Natural de Montesinho. No domínio do clima e das alterações climáticas, tem um financiamento de 125 mil euros, e temos uma equipa relativamente pequena. Portanto, são duas entidades, o Centro de Investigação de Montanha e o Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Portanto, somos investigadores da área das ciências agrárias e investigadores da área da antropologia. Portanto, somos 5 investigadores, sendo um deles um bolseiro pós-doc e os outros 4, portanto, investigadores efetivos. Ora, qual é o objetivo do nosso projeto?
Portanto, o nosso objetivo é estudar a adaptação local, portanto, da pastorícia às alterações climáticas, na sua vertente ecológica, portanto, levamos a cabo esta tarefa os colegas da área das ciências agrárias e na sua vertente sociocultural. Portanto, o Parque Natural de Montezinho é um território que encerra de elevado valor natural, como todos sabem, e, portanto, tem duas biogeografias dominantes. Vocês veem ali a azul as zonas mais temperadas e depois, nas zonas mais amarelas, as zonas mais mediterrânicas. Ora, no verde estão as zonas de transição e é exatamente aí que nós estamos a estudar, a tentar perceber como é que os pastores, como é que os criadores estão a reagir a essas alterações climáticas. Porquê escolher as zonas a verde? Porque são exatamente estas zonas de transição que rapidamente se percebe melhor estas alterações climáticas. Portanto, são estes habitats de transição que, ao sofrer as alterações climáticas, vão mais rapidamente desaparecer, não é? Portanto, o que nós esperamos é que vá haver uma migração, vão desaparecendo as zonas mais temperadas e caminhando mais para as zonas secas e quentes, mediterrânicas, e, portanto, as zonas de transição terão tendência para mais rapidamente chegar a essa situação. Ora bem, então o que é que nós fazemos? Portanto, nós seguimos 3 rebanhos de ovinos e 3 de caprinos. Se repararem bem na figura, vê-se a imagem da cabrinha e da ovelha, não é? Naqueles territórios que estão ali assinalados, nesses territórios de transição. Portanto, por um lado, seguimos estes rebanhos, monitorizamos estes rebanhos diariamente com coleiras GPS e, paralelamente, fazemos um trabalho de acompanhamento dos pastores nas suas caminhadas, em que tentamos ir recolhendo informação de cariz mais sociocultural. Também, se vocês repararem nestes gráficos, portanto, nestes 3 gráficos, já há uma tendência que representam a evolução da precipitação no último século. Já se vê em 2 dos locais, portanto, Deilão e Vinhais, exatamente, portanto, uma tendência de redução da precipitação, não é? Portanto, nos gráficos pode-se ver exatamente isso. Qual é o contexto de investigação? Portanto, nós experienciamos, de facto, um contexto de alterações globais, e quando falamos de alterações globais, falamos de alterações de uso do solo, portanto, em termos de composição, ou seja, as proporções de zonas de pastagem, zonas de florestas, zonas de matos, vão alterando, e essa alteração tem impacto, de facto, na atividade pastoril. Depois temos a situação de alterações relativas ao clima, que são conhecidas, não vale a pena estar aqui a falar, e gostaria de destacar, em termos de pastorícia extensiva, que esta atividade está muito exposta às alterações climáticas. Porquê? Porque vive dos recursos naturais, não tem estoque, por exemplo, de alimentos. Estas alterações têm um impacto fortíssimo sobre o bem-estar animal e sobre a produção de pasto. Prevê-se que possa haver uma redução de até 50% em zona mediterrânica da zona de pasto herbáceo, e destacar também que a pastorícia desempenha importantes serviços de ecossistema ambientais, tais como a redução do risco de incêndio, biodiversidade, etc. Porquê o Parque Natural de Montezinho? Porque ainda tem pastorícia extensiva baseada em raças locais e tem, de facto, uma situação fronteiriça bioclimática entre estas 2 bioclimatologias, portanto, o supra e o mesomediterrâneo. Por outro lado, acreditamos que os pastores estão já com adaptações em curso. Portanto, como sofrem as alterações no dia-a-dia, estão provavelmente a desenvolver essas adaptações. Ora bem, o nosso roteiro de investigação, portanto, baseia-se numa tarefa que é a monitorização da evolução da paisagem, como é que a paisagem está a evoluir. É a etnografia pedestre, que se baseia no acompanhamento de rebanhos e dos pastores e falar com eles, exatamente, recolher informação. A monitorização dos circuitos de pastoreio, vem aqui esta cabra com uma coleirinha GPS,
portanto, que todos os dias nos vai dando informação de quarto em quarto de hora onde é que o rebanho se localiza. Numa fase posterior, na fase final, vamos fazer a análise interdisciplinar e integração dos resultados e esperamos que estes resultados possam, de facto, contribuir para melhorar o conhecimento de base. Só para terminar o último slide, gostaria de dizer que, da primeira tarefa, pensamos saber qual é a influência da alteração da paisagem na pastorícia. Relativamente à etnografia, pretendemos saber o que é que os pastores fazem hoje diferente relativamente ao passado para perceber quais são essas adaptações, se nos seus atuais circuitos de pastoreio já sentem as dificuldades da alteração do uso do território e, finalmente, perceber quais são as práticas de adaptação, se essas práticas são boas e se elas podem servir para, de facto, sustentar algumas políticas públicas e instrumentos de desenvolvimento. Muito obrigada, peço desculpa pelo timing. Muito obrigado, estou Sra. Professora. à disposição para alguma questão. Uma questão, por favor, alguém tem alguma, por favor, tenha à vontade. E à proteção dos solos, não é? Está ligado? Eu tenho aqui duas... Tem que aproximar mais o microfone, por favor. Tenho aqui duas pequenas questões que lhe gostaria de colocar. Portanto, o projeto percebi que ainda não está terminado, pois não? Não, o projeto só tem 1 ano de funcionamento. Estamos nas primeiras Então, se fases. calhar vou ter 3 questões pequenas, enfim, responderá ao que entender. Relativamente à pastorícia extensiva, se me sabe dizer qual é a densidade do gado, não é, que pastoreia nestes solos, se tem dados sobre a vegetação, portanto, deduzo que é pastagem natural, se por acaso tem alguma indicação já da identificação das espécies, e por último, se já tem alguma informação sobre quais as práticas de adaptação às alterações climáticas que nos poderia já recomendar. Obrigada. Sim. Obrigada pela questão. De facto, relativamente, começando pela última, em relação às práticas, portanto, ainda só temos a informação da primavera, não é? E, portanto, não temos ainda as narrativas construídas e, portanto, não temos ainda informação sobre essas práticas. Poderei adiantar que a expectativa que temos é que, de facto, portanto, uma das práticas que provavelmente vai acontecer é a alteração dos horários de pastoreio. Portanto, os percursos de pastoreio, os criadores vão adaptando o percurso de pastoreio às condições meteorológicas e, portanto, atualmente, e sempre foi assim, o horário de pastoreio vai variando com as estações do ano. Por exemplo, no verão saem muito cedo, depois deixam de pastar a meio do dia e depois voltam a pastar mais tarde. Em zonas muito quentes há pastoreio noturno. Portanto, aqui deve haver alguma adaptação também, mas de facto não temos ainda informação. Relativamente à densidade, nós não podemos falar propriamente em densidade. Porquê? Porque nós não temos portanto, o rebanho em área cercada. O rebanho faz um percurso de 5, 10 quilómetros, não é? E, portanto, nesse contexto, a densidade é bastante difícil de calcular. Nós, por acaso, há uns anos fizemos um trabalho em que tentávamos estudar essa densidade, mas é uma densidade média dos diferentes usos do solo, não corresponde à densidade exata. Temos a expectativa, de facto, agora com esta monitorização com os colares GPS, conseguir vir a fazer essa densidade, porque anteriormente começámos por andar com o GPS de mão, portanto andavam de nós com o GPS atrás do rebanho. Agora, felizmente, temos as coleiras GPS que nos ajudam bastante, mas depois podemos conversar com todo o gosto. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então à próxima apresentação, que é do Juan Inácio Vilches, que nos apresenta um tema: biorrecursos para a sustentabilidade. Olha, eu queria fechar esta apresentação, mas não consigo. Podes fechar? É espanhol? Podemos fechar aqui? Aqui, carrega.
Well, first of all, I want to thank for the opportunity to show my work here, and sorry not to speak in Portuguese, but I think by the moment you don't want to listen to my Portuguese. So today, well, I present myself in Nacho Vilches. I'm a researcher at ITQB Nova and part of the GreenEat research unit. And today I want to introduce you my research topic that is about the use of beneficial microbiota as an alternative or a sustainable way to manage agriculture. So to begin, I want to express that, as most of you know, we are not exactly independent living beings. We are coordinated in an ecosystem. Each one of us, the plants, but also the microbes, they have their own associated microbiota that is very useful for many functions and is relevant for the life cycles and how they develop in the environment. So maybe the first I want to express is that the difference between microbiota and microbiome. Microbiota is every single strain that is living together with some other living being or in the environment. Meanwhile, the microbiome is not only those single strains, but also their skills. And this is when the things become very interesting. Because, as probably you know, we have a lot of interactions in plants. It is our topic today. And some of them are positive, or what we understand. They are helping the plant to get better nutrition, or to develop better growth or better production, or even survive to different stresses that they can be exposed to. But also we have a lot of pathogens, what we consider negative interactions, that are part of this ecosystem, and all of them form something beyond only one-on-one relationship. So, moreover, we have to add another aspect that is not only how they live together, but also how the environment affects, and this is very relevant in my research. So I like more to talk about ecosystem adaptation, or GEM model. What's the meaning of that? If we consider a plant, any crop plant, only by its genome, it's very limited version. This is what the plant can do only with the background. But we have to consider that they have systems to switch on, to switch off, determinate group of genes, depending on the moment of their life they are living or the aspect they need to solve. And this is what we know as epigenetic or as epigenome. But I included something else, the microbiome. We are accustomed to say that the plant is able to survive because of the background or the switch on or switch off system in epigenetics. But nowadays, more and more, we know that depending on the microbiota they're able to recruit or associated with, they're able to overcome with many other problems that not only with the genome they are able to. So another layer of complexity is how the environment is affecting all this whole system to finally get a phenotype. And this is very interesting for us because luckily we used to attend only to the genomic, epigenomic, proteomic part, but when we include the microbiota and we include all in globally in an ecosystem, we found out that the way to find the best genotype, the best phenotype that we are looking for, it is kind of very complex research. So with this reason, I came here from China to form my own group, which name is iPlant Micro. And this was our goal, our vision, is to try to understand how the beneficial microbiota and plant interact through the communication, how they understand each other, and how can we use this in our favor to help the development of our crops in the future. So in this sense, we touch lines like the way they communicate chemically in both directions, that is used to happen very frequently in the rhizosphere, but also how the bacteria tell the plant, I'm a good friend to establish here in some of your tissues. And even more, that is very interesting, and it's probably my main topic, is how they are able to pass to the next generation. In both sense, beneficially because the siblings could have a better development based on the beneficial microbiota inherited, but also sometimes they are propagating pests and pathogens. So this is very interesting in order to block them. Okay, so now I'm going to expose briefly some of the topics we are working with. This is one of the most interesting, is about how the rice is able to overcome the pressure of salt environment. And here we decide to work with 3 varieties of rice. One of them is very sensible, the Nippon bar, and the other 2 are mid and good tolerant to salt. And we analyze what they bring in the seeds. They were cultured in the same system, but they have, as you can see, different profiles of microbiota associated to the seed. And interestingly, only 2 of them, the 2 more tolerant to salt, were able to integrate in their microbiome strains that are characterized as very beneficial, pathogen controller, and even able to help under salt or other abiotic stresses. This is not by chance, there should be a reason behind, and this is what we are working on.
Another very interesting project, and I think is going to be very important in the future, especially in regions as Portugal, is the use of algae as a stimulant, not only for the plant, but also for the associated microbiota, and even to control pathogens in those environments. So by the moment, what we have been trying to do is go to the coast, serve ourselves with a very sustainable resource as algae, prepare some algae extracts, and study their associated microbiota in the algae, but also their effect in soil or in other plant-associated ecosystems. Okay, thank you. So as you can see here, with the plain use of the algae extract, what we can get is a very good phenotype. It was just 0.25% of this algae extract. But when we associated this with one of the beneficial microbiota we select, in this kind of one strain of Klebsiella, the effect was even better. So this is a new way to revalorize what we understand of algae use. Algae is not going to be anymore a biostimulant or a fertilizer. It's going to be something else. It's going to stimulate the microbiota we need. But for that, we need a lot of research in the field. And a part of this, we are trying to manage a lot of other projects inside with this same perspective. For example, we are trying to understand how the wild species of legumes are able to recruit microbiota to help them under very stressing conditions. And based on this knowledge, how we can transfer this microbiota or this mechanism to commercial one to help them under drought stress. We are also investigating on how the ancestor of the chickpea, they were able to recruit a kind of microbiota that helped them better with the pathogens. And nowadays, varieties, they cannot do that anymore. If we are able to understand this process, maybe we can switch back this kind of mechanism. And some other related to the kind of mechanisms they use the different aromatic plants to recruit beneficial bacteria based on chemical compounds. Or another very interesting project related with varieties of Trifolium that allow us to understand better why some varieties are hosting pathogens only and some other only beneficial. In this way, we can access to those mechanisms to try to block the pathogenic and enhance the beneficial. And that's all. I really thank for your attention. I want to acknowledge some of my collaborators. Fortunately, I have a lot of them, but I'm going to mention some because of the space, and really say thank you to my super enthusiastic, most of them undergraduate students. And if you want to know a little bit more about us, you have our social media. Thank you very much. Muito obrigado, Juan. Alguma questão, por favor, sobre este interessante tema? Por favor. Microfone para esta colega. Maybe later. Olá, Inácio. Hello. Olá. It was very good, very nice presentation, as we already expected. Thank you. Thank you very much. Well, my questions, probably they are very stupid. I'm so sorry, but I would like to make No any bad questions, for sure. You emphasized the importance of algae. Sorry? The importance of? The importance of algae. Yeah. Yes. Did you test any algae in Portuguese coast or not? Yeah. In fact, those results are coming from Glaciaria gracilis. At the moment, we are preparing similar tests with another 5 species. And we are in coordination with a Turkey group to see the overlap of similar species to the 2 regions. But our idea is as better results we get, as more we can expand this project. And it's very complex. So we don't know which is going to be the key compound or the key alga that is going to promote. So our idea is to test as more as possible, but with the time. What about the sargassos? The Portuguese Sargasso. sargassos? Yeah. It's in the list. Okay. It's in the list. Okay, Yeah. that's Okay, very thank good. That's very good. About the potential of these microorganisms in terms of bioremediation, this is a very important issue nowadays. Is there any important advance at the moment for this? Because I tried a very short experiment trying to find some crops that we could say that they were phytoremediators, but well, in the literature I could not find anything substantial, and in practice I'm really Temos not que ser convinced. breves, peço desculpa. We have to finish. Okay.
Can you Yes, just it's a give very- a quick answer, very quick? to council is exactly is the next generation of this technology. Now we are trying to develop what happened with the regular agriculture, but in fact, this is the step forward for this kind of microbiota technology, so it's completely sensible. Thank you very much. Thank you very much, Juan. So we move to, passamos à próxima apresentação, por favor. Professora Paula Castro, do Centro de Biotecnologia e Química Fina. Muito bom dia a todos. Primeiro que tudo, muito obrigada por este convite para estar aqui hoje e fazer esta apresentação, é um gosto. O que eu vou apresentar é um projeto, é no fundo a contextualizar um projeto que iniciou há cerca de meio ano e que representa um pouco a investigação que temos feito ao longo dos últimos anos relativo à utilização da biotecnologia na ligação com a agricultura e com os solos. É um projeto prima, é uma equipa grande, mostrarei já a seguir, e tem como título, está em inglês, mas eu vou falar em português, Bioinóculos e sistemas de... Eu devia ter posto isto em português. E só o título vou dizer em inglês. Bioinoculant Cropping Systems, an Integrated Biotechnological Approach for Improving Crop Yield, Biodiversity and Resilience of Mediterranean Agroecosystems. E eu queria realçar e notar no título que o principal foco é o solo, mesmo, e tem como base as competências do que está por baixo do solo. A motivação é a degradação que temos no solo e o que isso significa para a produção alimentar, porque não é muito fácil estarmos a cultivar em solos que sofrem de vários problemas, como seja a erosão, a perda de fertilidade, de biodiversidade, e aqui, ao usar a palavra de biodiversidade, queria já enfatizar que trabalhamos essencialmente com a biodiversidade debaixo do solo, o que é invisível. A palestra do colega anterior foi muito interessante, porque seria mais ou menos a minha introdução, como só temos 5 slides, poupam-me bastante, mas é com esses micro-organismos que nós trabalhamos. Relativamente ao projeto, de uma forma muito global, portanto, ele tem uma componente muito técnica, que pretende olhar, não sei se isto aponta, sim, olhar para as questões mais não anda. Não faz mal? Ok. Da degradação do solo relativo ao elevado input de agroquímicos. Portanto, um dos objetivos do projeto é levar à redução de agroquímicos através de práticas mais sustentáveis, nomeadamente a utilização de bioinóculos, com capacidade de conferir às plantas resistência a stress abiótico, a utilização de cobertos, a utilização de corretivos orgânicos e tudo isto muito ligado também a uma componente socioeconómica. Portanto, o projeto não tem só esta componente técnica, e temos um grupo de 11 parceiros de 7 países, portanto, Portugal, França, Espanha, nós somos os coordenadores, França, Espanha, já disse, Itália, e depois três parceiros da África, Marrocos, Egito e Tunísia, com competências diferentes, desde químicos a cientistas do solo, microbiólogos como nós, das ciências sociais, a economia. Portanto, nós temos o projeto centrado em 3 tipos de planta. Portanto, temos as vinhas, o milho e plantas aromáticas e medicinais. E com essas estratégias de utilização de bioinóculos, dos corretivos e dos sistemas de cultivo, queremos ver qual é o efeito na produção e na melhoria do solo, olhando muito para a componente da biodiversidade. Toda esta componente é alimentada por uma visão integrada de toda a cadeia, portanto temos os agricultores connosco,
com o input das práticas, está a ser feito um mapeamento em cada país das práticas agrícolas que alimentam esta componente mais técnica e depois da componente mais técnica é alimentada uma última parte que tem a ver mais com uma análise socioeconómica para prever como é que os agricultores podem ou não introduzir as práticas mais sustentáveis, fazendo essa tal análise que integra diversos fatores, entre os quais o custo. Portanto, as barreiras e as oportunidades é o que nós queremos chegar ao fim e utilizando também aqui uma tecnologia de ómicas, porque há um parceiro cujo papel é desenvolver uma sonda para conseguir ver o estado de saúde do solo a partir da biodiversidade. Só muito rapidamente, e para se perceber o enquadramento do projeto, portanto, como disse, muito ligado ao input dos agricultores, a informação que alimentam a uma work package, ou duas tarefas aqui que estão muito ligadas, se virem aqui, centradas na biodiversidade. Há um pacote todo onde estão todos os parceiros com a biodiversidade e uma outra, e a tal socioeconómica. Eu devo dizer que aqui neste slide anterior o que queria mostrar é um dos nossos campos. Em Portugal nós estamos comprometidos com a vinha e com o milho. Não são campos novos, este campo da vinha já tem 3 anos, portanto isto é impossível fazer num projeto de 3 anos. Portanto são campos que já têm vindo a ser estabelecidos, senão não é possível para mais envolvendo todos os atores. Portanto, no fundo, se pensarmos em termos práticos para o agricultor, o que nós queremos é ter essas novas ferramentas baseadas nas ómicas para avaliar o estado de saúde do solo, biodiversidade, essencialmente, que possa prever que colheitas devem ser, que culturas devem ser colocadas. Eu não sou agrícola. E depois queremos também ter um conjunto de guidelines que possam ajudar os agricultores a fazerem essas escolhas com os tais inputs técnicos e socioeconómicos. Este é um projeto de prima, há muita gente envolvida, só pus aqui os nomes da equipa de portugueses, mas tem, portanto, é a Advide e o IDARN, Agricultura e Vinha, que estão connosco nesta componente de ligação aos agricultores e parte de componente socioeconómica e todos os outros, e as agências que financiam o projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula Castro, por justamente manter-se aqui dentro do timing que nós fixamos. Uma oportunidade para questões, por favor. Sofia, sim. Sim, é melhor. Eu tenho só uma pergunta muito rápida, que é sobre os inóculos, os bioinóculos que têm estado a usar. E vinha perguntar se são de fontes locais ou se são algo se há algum problema com a introdução de novos... Nós, desde há 20 anos, que recolhemos bactérias e fungos, essencialmente fungos micorrízicos, cogumelos também, que não é para aqui, são outro tipo de fungos, de todo o país. Portanto, temos uma coleção de bactérias, por exemplo, que são resistentes à seca, que solubilizam o fósforo, que são resistentes à salinidade, e usamos sempre inóculos combinados de fungos e bactérias. Quanto à sua utilização, porque é uma pergunta bastante pertinente, agora com o protocolo de Nagoya as coisas são diferentes, ninguém sabe muito bem o que é que isto quer dizer, como é que isto se regulamenta. Supostamente todas as bactérias ou os micro-organismos, perdão, que temos que tenham sido isolados antes do protocolo, poderemos utilizar sem obedecer às novas regras, é o que dizem, mas é preciso provar. Mas tudo isso está um bocadinho no escuro, essencialmente aqui em Portugal não se fala muito, o Minho está muito por dentro do assunto, se calhar outras instituições também, mas é preciso haver mais informação sobre isso, porque é o património genético e nós não podemos simplesmente utilizar sem qualquer contrapartida para outros. Muito obrigado, creio que é uma pergunta pertinente, um trabalho muito oportuno face às alterações climáticas e à sustentabilidade que nós procuramos para estas cadeias de valor, designadamente da vinha, que é extremamente importante. Talvez possamos depois, no final, voltar aqui mais a uma pergunta, mas para já passamos à próxima apresentação da doutora Sofia Costa, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental.
Olá, muito bom dia a todos. Eu, como dizia o professor Eduardo Rosa, venho do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, mais concretamente do grupo de nematologia. A nematologia clássica sempre se debruçou sobre nemátodos fitoparasitas, porque têm um efeito direto e importante na agricultura. Sobretudo em Portugal, em horticultura, temos grandes problemas, também em floresta. Sei que há uma apresentação de tarde também na mesma sessão, se quiserem apresentar, de certeza muito promissora. Infelizmente só cheguei hoje e não pude assistir a todas as apresentações, mas estou a ver que o programa é bastante interessante. Mas o que venho falar-vos hoje é, dentro dos 7 minutos, tentando manter o tempo, não dos nemátodos fitoparasitas, mas da análise da comunidade de nemátodos em geral e como é que se pode explorar a comunidade de nemátodos e a sua análise como bioindicadores de funções do solo. E isto em todos os tipos de sistemas, desde sistemas agrícolas a sistemas naturais, porque os nemátodos estão distribuídos em todos os tipos de biomas, em todos os tipos de solos. Num estudo que fizemos recentemente, em que nós colaboramos também num estudo global, encontramos apenas no primeiro palmo de superfície do solo, há cerca de 4 vezes 10 elevado a 20 nemátodos. Temos imensos organismos com que trabalhar. De modo interessante, eu não sei se isto indica, não aparece ali, sim. Ao contrário da maior parte da distribuição dos animais que estamos habituados a ver, os nemátodos, que são os animais mais abundantes e mais biodiversos do planeta, estão até têm as densidades mais elevadas naquelas florestas nórdicas, na tundra, na taiga, em vez das regiões tropicais. Portanto, isto altera um bocadinho o paradigma da distribuição dos animais no mundo. Estes nemátodos não são todos iguais, como dizia, eles são extremamente biodiversos e temos, de facto, vários grupos tróficos. É claro, nós podemos subdividi-los depois em grupos funcionais mais finos, mas apresento-vos aqui, temos bacterívoros, fungívoros, aqui os herbívoros que corresponderiam aos nemátodos parasitas de plantas, que veem que é apenas uma fração de todos os grupos tróficos de nemátodos que existem no solo. E eles estão, de facto, representados em todos os níveis tróficos, com exceção, claro, das plantas, dos produtores, no solo, e intervêm em todas as funções que o solo desempenha e que a colega também já, de alguma forma, introduziu. São animais, embora muito abundantes, acabam por ter uma biomassa estimada de muitas centenas de gigatoneladas no mundo. São, na sua maioria, vermes transparentes, microscópicos, que temos de extrair do solo para averiguar. Mas eles são muito utilizados como bioindicadores, dizia eu, como são ubíquos, estão em todo lado, abundantes, são fáceis de classificar, estão representados, estão incluídos em vários processos do solo. Se nós já soubermos apenas o que se passa com nemátodos, já sabemos muito sobre a qualidade do solo e os processos que lá decorrem. Há já muita documentação na bibliografia sobre a sua reação a diversos tipos de impactos e há inclusivamente um software dedicado que simplifica muito a análise das comunidades, porque há muitos índices já que se podem calcular e que às vezes são um bocadinho difíceis de aplicar. Temos sempre medo no Excel de fazer algum erro, e então temos o Ninja, este software que permite analisar rapidamente as comunidades. Nós temos utilizado, como dizia, nós podemos usar nemátodos como bioindicadores em todos os tipos de sistemas e temos, de momento, um projeto que começou apenas há cerca de 1 ano, que é o projeto Soil Recon, em que estamos a fazer uma averiguação detalhada em todo o norte do país. Dividimos o norte em quadrículas de 20 km. Em cada quadrícula estamos a mostrar 6 tipos de usos do solo diferentes: floresta de espécies nativas, floresta de espécies exóticas, agricultura anual, agricultura permanente, pastoreio, ou pastagem, e falta-me uma urbano. E para cada um destes pontos da amostragem, nós temos 400, 500 amostras, estamos então a averiguar o que se passa com os nemátodos para tentar perceber biodiversidade e funções do solo, mas muitas outras medições estão a ser feitas nas mesmas amostras, com colaboração de colegas de várias áreas, desde recolha de dados de satélite, diferentes bases de dados, parâmetros da planta. Estamos a mandar DNA do microbioma para encontrar um bocadinho de tudo do solo e tipificar bem. E, claro, a análise físico-química. Nós já terminámos a análise das comunidades de nemátodos, mas gostávamos de os poder integrar com outros indicadores, portanto eu não tenho ainda resultados deste projeto para vos mostrar e penso que talvez da próxima vez vos possa dar alguns resultados.
Mostro-vos, em vez disso, um estudo interessante que fizemos já há alguns anos, há 2 ou 3 anos, no Barroso, que é, penso eu, que continua a ser a única área classificada pela FAO em Portugal como uma área de importância agrícola, de património agrícola, que é na zona de Montalegre e que roda muito todo o sistema à volta do pastoreio da raça barrosã, de gado de carne que vemos aqui a pastar. Nós sabemos muito, já está muito tipificado o que se passa acima do solo, em termos da sustentabilidade do sistema, os produtores vão buscar material vegetal para as camas dos animais na parte natural, que depois mudam para camas dos animais, depois é incorporado nos campos agrícolas. Portanto, há ali uma rotação de material entre vários subsistemas, mas não sabíamos nada do que se passa no solo. Então fomos recolher amostras e averiguar o que se passa com as comunidades de nemátodos para perceber melhor o que se passa no solo. Então temos aqui a classificação de amostras de sistema agrícola, campos agrícolas, natural e pastagem, e vemos que todos têm uma elevada complexidade da rede trófica, estão todos nesta zona do gráfico, e a parte agrícola e de pastoreio tem mais nutrientes livres do que a parte natural, o que faz muito sentido, indica fertilidade. Mas também indica, no caso deste losangozinho muito esticado aqui na agricultura, que há um grande investimento de metabolismo de nutrientes, mas pouco investimento em complexificar a rede trófica, o que quer dizer que há impactos a decorrer mais no sistema agrícola do que nos outros sistemas. E temos ainda, agora aqui tenho aqui representados alguns grupos tróficos, isto não são densidades de nemátodos, são sim pegadas metabólicas, é metabolismo indicado pelos nemátodos, mas em vários pontos da rede trófica. Nós podemos perceber qual é a atividade em vários pontos da rede trófica do solo. Então temos uma indicação do serviço de composição, do serviço de regulação e do desserviço de herbivoria neste tipo de sistema, que podemos ainda subcategorizar entre a decomposição bacteriana e fúngica, que sei que há uma colega que também irá falar sobre isso. Depois, todos estes tipos de análise são prestam-se muito à avaliação da qualidade do solo, que são cada vez mais utilizados na agroecologia. É o último slide, obrigada. A agroecologia é uma filosofia quase de produção sustentável, em que se pretende sustentabilidade pela biodiversidade, para assegurar serviços, para partilhar a terra com outros subsistemas do sistema produtivo, que seria apenas esta secção. E nós temos colaborado ultimamente com empresas, nomeadamente com a Sograp, que tem uma grande preocupação ambiental de sustentabilidade, e temos estado a utilizar estes gráficos que estão obscurecidos um bocadinho de propósito, porque temos os dados ainda confidenciais, mas estamos com o suporte dos dados dos nemátodos, com outros indicadores, claro, bastantes outros, a tentar desenvolver uma métrica mais vocacionada para a avaliação de sustentabilidade e resiliência destes sistemas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sofia, pela apresentação e por este projeto que é ciclópico, diria, com a quantidade de informação que vai gerar a partir daqui, vai ser interessante. Muito bem. Com o microfone aqui para a frente, por favor. Obrigada pela apresentação e, obviamente, a minha curiosidade vai relativamente ao solo urbano, se já tem alguns resultados, quais são as diferenças com os outros solos e, principalmente, o que é que se pode fazer, se for o caso, para melhorar esses solos, qual é o contributo da agricultura urbana, do sistema da agrofloresta, etc., para contribuir para a melhoria da qualidade dos solos urbanos e periurbanos. Aliás, eu gostaria de saber como é que vocês classificam o solo urbano, exatamente como é que o contextualizam. Obrigada. Obrigada pela questão. De facto, os solos urbanos são uma grande miscelânea de muita coisa, e nós tínhamos desde talhões abandonados, campos de futebol desportivos, parques de cidades, todos eles têm também a sua própria gestão, muitos deles, alguns estão, como digo, mais ou menos abandonados, não é? São aqueles pousios permanentes de que não foram construídos, não é? Estamos, de facto, à espera de ter o contributo dos outros colegas, mas, em geral, são sistemas com impacto, que se nota que têm comunidades mais simplificadas. Temos, normalmente, mais impactos nos sistemas agrícolas.
E no pastoreio também temos alguma pressão de herbivoria mesmo do solo, sem ser da parte dos herbívoros de cima, acima do solo, não é? Mas temos detectado problemas, e há inclusive em parques e terrenos desportivos problemas graves de nematos fitoparasitas também, que nós também temos estado a avaliar com colegas. Obrigada, mas não sei ainda adiantar muito mais, mas poderei depois conversar um bocadinho melhor consigo. Obrigada. Muito obrigado, então, Sofia. Passamos à próxima apresentação, que é a doutora Helena Cristina Serrano, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. Então, bom dia a todos. O meu nome é Helena Serrano, eu venho do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências de Lisboa e também pertencemos agora ao novo laboratório associado Change. Portanto, como vocês já ouviram esta manhã toda, nas várias apresentações, a decomposição é um serviço de suporte e regulação que permite manter o ciclo de nutrientes no solo e, assim, a fertilidade para o solo e para as plantas. Não só é um processo físico-químico, mas é também muito um processo biológico. E, como também já ouvimos muitas vezes hoje, um solo saudável é um solo biodiverso, que permite manter as funções do ecossistema nas mais diversas situações, ou seja, substratos diferentes, micro-organismos diferentes, e a decomposição acontece mais facilmente. O que vou falar-vos é sobre uma forma razoavelmente fácil de avaliar este serviço. Ou seja, há uma série de variáveis que afetam o processo de decomposição. Por um lado, a qualidade e a quantidade do material a decompor, ou seja, da matéria orgânica, depois a temperatura, a umidade, o arejamento do solo, porque são fatores que, no fundo, influenciam não só a parte física da decomposição, mas muitos micro-organismos, ou seja, a atividade dos micro-organismos decompositores do solo, e depois também o tipo de solo em si, coisas como a granulometria, que é claro, funciona arejamento e assim, mas também a química do solo, ou seja, a composição química mineral do solo, entre outros, pH, etc. E, portanto, o que vou falar-vos é sobre o método dos sacos de folhada padronizados, tea bags ou saquinhos de chá, em português, que na realidade é isso que realmente usa. São saquinhos de chá comerciais que têm, sendo um produto comercial, têm uma composição definida, os lotes têm uma composição definida, têm uma quantidade definida lá dentro e, no fundo, são folhas secas que temos ali. E, portanto, facilita um pouco a nossa vida usar este tipo de material. E o que fazemos, então, é secamos estes saquinhos, colocamos no solo, nos locais que queremos analisar como se processa o processo de decomposição e, passado algum tempo, alguns meses, por exemplo, vamos lá, retiramos, voltamos a secar e percebemos então qual é a diferença entre o peso inicial e o peso final, ou seja, que parte da matéria é que se decompôs. E isto, é claro, elimina-nos daqueles fatores todos, daquelas variáveis que afetam a decomposição, elimina-nos um dos fatores e assim ajuda-nos a conseguir explicar o que se passa no terreno. Nós fizemos parte do ensaio mundial sobre decomposição, o Global Litter Decomposition Study, ou T-Composition. Em Portugal também houve um grupo de Aveiro que participou neste trabalho e basicamente estão a analisar por todo o mundo, naqueles locais que vêm ali, diversos fatores bióticos e bióticos que regem os processos de decomposição a nível global. E então, neste caso, o que tomaram à partida foi usar dois tipos de chá, ou seja, dois tipos de folhada, um que decompõe rapidamente, que é o chá verde, e um que decompõe muito lentamente, que é o chá rooibos, ou o chá vermelho. Depois, temos os fatores físicos, ou seja, o clima em cada local, a temperatura média, a precipitação, e depois também, em cada local, mais especificamente, o tipo de solo, coisas como o carbono, o azoto no solo, ou o uso de solo que está a acontecer naqueles locais. Neste momento já temos duas publicações que surgiram deste trabalho. Ainda só analisámos, esqueci-me de dizer, este trabalho foi medido durante 3 meses, a primeira fase de composição, mas depois 1 ano, 2 anos e 3 anos. Neste momento, ainda nestas publicações, ainda só analisamos os resultados ao fim de 3 meses e 1 ano, ainda estamos a preparar as restantes, mas o que vimos é que
como talvez fosse óbvio ou não, a qualidade da matéria orgânica é o fator que mais influencia a velocidade da decomposição. Só depois de um ano, mais ou menos, é que os fatores físicos, ou seja, a temperatura e a precipitação, começam a ter algum efeito significativo na diferenciação dos processos de decomposição. Depois, os restantes fatores ali indicados são fatores mais locais e, a nível global, estão já sujeitos a tantas interações que, a nível global, não será fácil analisar. Mas então, nós pegámos nisto e fomos ver no nosso local então, que resultados é que podemos ter e se isto é um método interessante. Então, vou-vos apresentar 2 casos de estudo. Num caso de gestão agroflorestal, ou seja, no montado, neste caso foi num site leiteiro montado, em que uma zona de pastoreio de vacas, em que temos zonas com pastagens naturais, pastagens biodiversas semeadas, mas depois também temos zonas que foram excluídas ao pastoreio há 8 anos ou há 18 anos, ou seja, no fundo, estamos a estudar o inverso do pastoreio. Depois de deixar de pastorear, o que é que acontece àquele solo? E o que é que nós vimos? Usando exatamente esta técnica dos saquinhos de chá, as 2 qualidades de chá, vocês podem ver aí a decomposição do chá verde e a decomposição do chá rooibos ao fim de 3 meses. Ao fim de 3 meses, a decomposição do chá verde já aconteceu praticamente toda, ou seja, toda aquela que vamos conseguir medir, à volta dos 60%, 70%, enquanto que o rooibos, como eu tinha dito, decompõe-se mais lentamente e tem apenas cerca de 10%. Mas pronto, ao fim de 3 meses não conseguíamos distinguir os locais, ao fim do ano também ainda não, ao fim de 24 meses também ainda não, ao fim de 36 meses começamos a ter alguma distinção, mas nesta altura os fatores locais também dão aos resultados uma variabilidade muito grande. E então também temos que decidir, queremos esperar 3 anos por ter resultados ou queremos tentar olhar para resultados mais a curto prazo e ter, na realidade, métodos para distinguir localmente o que é que se está ali a passar quanto à decomposição. O outro caso de estudo que vou falar-vos é o caso de gestão agrícola, ou seja, uma propriedade em que havia várias formas de gestão agrícola mais ou menos dentro do mesmo local. Podem ver, não tenho o rato, mas ali embaixo temos uma zona de montado com pastoreio, temos um pivô de milho que é regado até tarde no verão, temos um pivô de cereais que, portanto, tem um ciclo que termina mais cedo e deixa de ser regado mais cedo, temos uma faixa multifuncional, uma faixa para polinizadores que foi plantada para melhorar a biodiversidade, temos ainda um corredor ecológico que foi construído e, portanto, o solo aí foi completamente alterado, foi construído junto a uma linha de água e, portanto, aí o solo não tem a estrutura que tem noutros locais. E, para terminar, só para vos mostrar que temos que ter controlos e temos que perceber bem, ter comparações e controlos. Ou seja, eu estou-vos a apresentar aqui resultados de decomposição nestes locais todos, em 2 épocas. A azul entre março e julho, que era uma época em que havia água no solo, e, portanto, a decomposição, os micro-organismos estavam bastante ativos, mas tínhamos já uma temperatura também suficiente para os manter ativos. E depois o verão, a laranja, em que medimos de julho a novembro, que foi uma altura muito seca, em que não tivemos chuva, portanto, tudo o que vemos ali é resultados sem água no sistema, exceto para o nosso outlier, que é o pivô de milho. E porquê? O pivô de milho tem inputs de água, na época mais quente, tem inputs de fertilizante, e, portanto, é o caso que sai mais do normal, mas percebe-se perfeitamente estes resultados, e, à parte disso, o montado é onde a decomposição tem maior biodiversidade, portanto, há mais biodiversidade e onde a decomposição acontece naturalmente melhor, e ficamos muito contentes que a faixa multifuncional, a faixa para polinizadores que se plantou também, parece, aquele controle que eu digo ali é o controle em relação à faixa de polinizadores e parece também ter melhorado os resultados do processo de decomposição, ou seja, estimulou, trouxe para ali mais micro-organismos quando ao lado estava mesmo um campo de cereais, que é uma monocultura, e, portanto, mais limitada. E, portanto, a nossa ideia é tentar ver, agora para a frente, vamos olhar para todas as outras variáveis associadas a isto, eu só vos estou a apresentar os resultados mesmo da decomposição, mas também tentar que os agricultores talvez possam, em colaboração com os laboratórios, usar este método, quase num citizen science, para tentar avaliar os seus campos. Obrigada.
Muito obrigado pela apresentação. Passamos aqui a um período de questões. Não sei se há alguma questão sobre este tema. Não? Então passamos para a próxima apresentação e depois ainda teremos provavelmente uns minutos. A professora Susana Carvalho, por favor, do Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável da GreenUp da Universidade do Porto. Pode haver aqui alguma ajuda? Não estou a encontrar a apresentação. Enviei, sim. Eu fui colocá-la na... Que estranho. Susana está aqui, não? A apresentação não está aqui, portanto, vamos só aguardar que a professora Susana faça o favor de trazer a apresentação num drive. Pronto, então eu entro no e-mail e descarrego. Chatice, ainda por cima o PN estava... Enviaste por Não, eu fui mesmo à sala. por mail. O problema é que do e-mail nem sequer está completamente formatado, mas pronto. Bom dia a todos. Peço imensa desculpa por este pequeno percalço. Então agora não aparece. Ok. Portanto, a minha apresentação vai se debruçar sobre alguns dos projetos que temos a decorrer neste momento no GRI no Porto. Portanto, o GRI no Porto é uma nova unidade de investigação, é o Centro de Investigação de Produção Agroalimentar Sustentável, que recentemente integra, juntamente com o CITAB, o Inove4Agro, portanto, o novo laboratório associado, e, portanto, para mim é uma honra estar aqui a apresentar alguns dos projetos que terminamos recentemente nesta área e que também temos agora iniciados no último ano. Este enquadramento para este público, praticamente são todos familiarizados com aquilo que nós consideramos então os desafios societais, não é? O aumento da população, a escassez de recursos, água, fertilizantes e terra, as alterações climáticas e, naturalmente, o Green Deal ainda vem impor aqui, de certa forma, uma pressão maior para que se reduza a utilização dos pesticidas químicos sintéticos e também se faça uma gestão dos nutrientes, dos fertilizantes de síntese, que devem ser reduzidos em cerca de 30%. Portanto, perante este cenário e, acima de tudo, também olhando a um consumidor cada vez mais exigente, mais sensível para as questões da sustentabilidade, nomeadamente, já existem vários países e já se vai falando cada vez mais nas frutas e legumes no resíduo zero, e é neste contexto que nós alinhavamos muitos dos projetos e o racional que está por trás de muitos projetos que temos implementados. Peço desculpa, isto aqui já estava corrigido, mas, entretanto, como não foi a última versão,
Portanto, como é que nós podemos então produzir alimentos sustentáveis, alimentos saudáveis, com menor impacto ambiental? E, portanto, é este o desafio. Isto só pode ser feito se realmente promovermos um uso eficiente dos recursos. Quando temos que produzir mais produtividade, maior qualidade e também reduzir realmente os inputs, nomeadamente aqui a água, os nutrientes, fitofármacos, a energia e o solo. E, portanto, aqui num apanhado daquilo que tem sido o racional e o fio condutor de muitos dos nossos projetos, temos uma estratégia agronómica, portanto, na nossa unidade de investigação, uma grande parte do grupo são agrónomos, também temos biólogos e colegas ligados à Faculdade de Ciências de Consumo e Nutrição, portanto, também nutricionistas, e temos olhado muito para esta questão das estratégias agronómicas, nomeadamente na seleção e melhoramento vegetal, desde logo portanto, temos neste momento um projeto em curso ligado ao tomate, fazer um screening, não é? E depois selecionar então para cultivares que sejam mais resilientes ao stress, quer ao stress biótico, quer a stresses abióticos, uma maior eficiência do uso, nomeadamente do azoto e do fósforo, trabalhar também com stresses combinados, que é algo que muitas das vezes não se faz, trabalha-se só com um determinado stress específico e esquecemos que muitas das vezes na natureza temos stresses combinados. Depois há toda uma linha também extremamente importante e que temos estado a desenvolver na nossa unidade de investigação ligada à componente dos ditos novos fertilizantes, chamar-lhe novos aqui, pus também entre aspas, realmente desde dos bioestimulantes, os extratos de algas, alguns dos ilicitadores como o silício, etc., que podem e sabe-se que têm uma influência, uma interação e aumentam a eficiência do uso de outros nutrientes. Os micro-organismos já foram aqui abordados também, as Plant Growth Promoting Bacterias, as micorrizas, etc., portanto, com um papel muito importante no aumento dessa eficiência do uso dos nutrientes. E depois, por outro lado, também uma componente muito importante que será também muito o futuro para ir de encontro então a estes desafios do Green Deal, que é trabalhar com antagonistas para o controle de pragas e doenças. Portanto, há neste momento muitas empresas interessadas a tentarem desenvolver e olhar para potenciais agentes de biocontrole e nós também temos um projeto a decorrer nesta área. E, por último, será, como agrónomos, olhar sempre como é que podemos otimizar estes sistemas de produção. Desde logo, reutilizar soluções nutritivas é algo que em Portugal nós ainda estamos muito atrasados na utilização, nomeadamente em culturas sem solo, a reutilização das soluções nutritivas, os impactos que isso tem na cultura, os impactos no solo, o impacto na água, etc., têm que ser muito avaliados. E depois também uma área na qual também temos outro projeto que é ligado às fábricas de plantas, não sei se vocês estão familiarizados com este conceito, indoor farming, portanto, ligado muito à urban agriculture, e, portanto, nessa temática também estamos a desenvolver um projeto, depois eu terei todo gosto em partilhar mais informação. Paralelamente, para então ir de encontro a esta sustentabilidade, o aumento da qualidade, há toda uma abordagem mais tecnológica. No nosso grupo nós desenvolvemos alguns projetos nestas linhas, também com o Inov4Agro, os colegas do CITAP desenvolvem bastante nesta área, portanto colaboramos com eles em alguns desses projetos e com outros parceiros também, nomeadamente a Universidade Católica, etc., que também está aqui representada. Portanto, para terminar, portanto, agora esta última parte eu gostaria, nestes escassos minutos, de partilhar alguns dos projetos que tivemos nos últimos anos, portanto, estes foram 3 projetos que terminaram há cerca de 1 ano e meio, foram projetos muito relevantes, portanto, os 2 primeiros projetos são projetos europeus, em que o primeiro projeto estava relacionado precisamente com as questões da reutilização das soluções nutritivas, portanto, e os impactos que poderia ter, como eu disse, no solo, na água e também nas culturas. O VISC é um projeto da vinha, que tinha um conjunto de parceiros, portanto, sendo um projeto europeu, tinha vários parceiros, em que estava mais direcionado para as questões da previsão do clima e da gestão da rega. O último projeto, nós fomos os coordenadores científicos e tínhamos como parceiros a Universidade Católica e o promotor era a Afrolact, portanto uma empresa ligada à produção dos preparados de fruta, em que o objetivo era tentar, já na matéria-prima, portanto no morango, era um projeto do Strawberry Plus, não é? Portanto, e pelo próprio logo se percebe, já na matéria-prima tentar que desde o campo a matéria-prima já tivesse uma maior consistência, que tivesse um menor resíduo, etc., e que tivesse também otimizado mais para depois para o processamento, não perdendo a qualidade e, nomeadamente, a firmeza, que era um dos critérios extremamente importantes.
Neste último slide, queria então falar dos projetos que temos, são os ongoing, portanto, são os projetos que estão a decorrer, iniciados nestes projetos ainda não temos assim tantos resultados, nos anteriores já estão concluídos, disponíveis também alguns relatórios online. O TerraTech é um mestrado, portanto, é um Master Course on Smart Agriculture Technology. O Green no Porto é a entidade coordenadora, portanto, com vários parceiros. Temos também o Botrytis X-Talk, que é um projeto financiado pela FCT, que iniciou agora em janeiro deste ano, em que o objetivo é compreender aqui a interação entre, no fundo, o fungo, que é a Botrytis, e o próprio morango, este crosstalk, perceber porque é que frutos, focamos-nos muito na questão do fruto verde e do fruto maduro, como é que todo esse processo, porque é que a partir de um determinado momento passa, no fundo, o fungo a contaminar e antes está lá o esporo presente e isso não acontece. Temos outro projeto, então, que é o tal das fábricas de plantas, que é o SNEP, que é financiado pelo Norte 2020, portanto, projeto financiado pela CCDRN, em que nós somos coordenadores de uma research line, em que estamos a trabalhar quer com microgreens, quer com plantas medicinais, em que o objetivo é tentar otimizar as condições de crescimento. E, por último, temos então um projeto que é o Soil for Art and Food, que é a reutilização de substratos provenientes da horticultura, turfas, fibras de coco, casca de pinheiro, etc., incorporá-los e ver o potencial, o risco no solo. Pronto, termino com este último slide agradecendo a vossa atenção e nós vamos ter um congresso, e já agora divulgo este congresso, que é o Smart and Circular Agriculture Towards Sustainability Congress, é um congresso internacional. Se tiverem curiosidade podem visitar o site, ainda estão a tempo de submeter comunicações, portanto é um congresso internacional que vai ter 4 sessões e muitas delas vão abordar depois em detalhe estes projetos que estive aqui a apresentar. Muito obrigada. Muito agradecido, professora Susana Carvalho. Então, um espaço para questões, agora não só para a professora Susana para já, mas também para os outros elementos que fizeram apresentações. Já temos aqui uns minutinhos. Alguma questão para a professora Susana? Paula, por favor. Eu só vou fazer uma pergunta mesmo porque acho que é muito básica. As fábricas de plantas? Sim. O que é que são? Pronto, as fábricas de plantas, aliás, é um termo que nós achamos que se calhar não é o termo mais feliz, vem da tradução do plant factories, não é, do inglês, portanto é uma tradução à letra, e efetivamente são produções verticais em prateleira, normalmente recorrendo a lâmpadas LED, não é, produzindo em prateleira, de modo geral, culturas de ciclo curto, desde os microgreens, alfaces, plantas medicinais também, portanto, plantas com culturas com algum valor acrescentado, que estão a ser produzidas nos centros urbanos e que está a expandir-se pelo mundo inteiro. Vou só complementar, por exemplo, em cidades como Paris, onde realmente não há terra, parques de estacionamento estão a ser utilizados como zonas produtivas. Portanto, nós em Portugal ainda temos alguma terra urbana, embora ela seja condicionada. Mais próximo microfone. Em Portugal ainda temos terra urbana, embora ela seja condicionada, mas obviamente esta triangulação de métodos é o futuro, penso eu. Certo. E a questão do quilómetro zero, não é? Portanto, a questão de reutilização de soluções nutritivas, claro, etc. Portanto, com menos incorporação de produtos fitofarmacêuticos. Exatamente. Mas também tem a ver também com a coerência do que é que queremos para as nossas cidades. Se queremos cidades com menos carros, há muitos estacionamentos que vão ter que ser reutilizados e a produção ao nível da cidade é uma das respostas possíveis. Exatamente. Muito bem, Paula. Ainda temos as hortas verticais enquadram-se nas fábricas das plantas? Ou é assim? Não, as fábricas de plantas não têm influência da luz exterior. Okay. Essa é uma grande diferença entre, por exemplo, uma estufa, que temos a influência da luz exterior, as fábricas de plantas não. Portanto, são em ambientes totalmente controlados, é o extremo do controle ambiental. Um conjunto de projetos muito interessante. Obrigada, Susana. Obrigada. Muito bem, eu creio que tivemos aqui uma pequena mostra daquilo que, pequeníssima diria mesmo, mostra do que se faz em termos de ciência em Portugal, com jovens e com projetos muito ambiciosos. E, curiosamente, o tema desta sessão era produção e consumo sustentável, da primeira parte. Eu estava à espera que houvesse mais comunicações na área do consumo sustentável, já tinha visto, de resto pelo programa, mas não, quer dizer, ficaram muitas pelo solo, há 4 apresentações no tema solo, não sei se isto tem muita influência do programa Missões ou das missões Solo and Health
que entretanto está em construção no espaço do Horizonte Europa, mas não deixa de ser curioso registar que 4 das 7 apresentações são na área do solo. A minha pergunta, diria que para estes colegas é o que é que nós podemos ver em termos no país e para estas principais cadeias de valor, vinha, cereais, obviamente, o milho, como foi dito aqui, mas também para o olival. O olival tem hoje uma expressão muito significativa em Portugal. Estes bioestimulantes, a composição do solo, a qualidade do solo, como é que nós poderemos melhorar a qualidade do solo globalmente perante as ameaças destas alterações climáticas, porque realmente o que está a acontecer, ainda há 3 semanas estava na Ova e Beja e um agricultor me dizia que, um agricultor muito atento, não tinha formação, mas ele dizia: eu faço o possível para não mobilizar o solo e utilizar as pastagens espontâneas e fazer um pastoreio à medida daquilo que é possível. Mas, infelizmente, nem todos os anos eu tenho o mesmo sucesso, ou seja, ele percebe que não mobilizando tem mais sucesso nas pastagens, mas, ao mesmo tempo, estas ameaças e as secas vão reduzindo essa massa, digamos, vegetativa que pode crescer durante o período da primavera. Eu não sei se há alguma resposta ou se percebo que há muitos projetos nesta área, mas ficou-me aqui também uma dúvida sobre uma questão que foi colocada relativamente à forma como nós podemos melhorar a biodiversidade do solo, ou seja, vamos compreender aquilo que lá esteve e acrescentar, digamos, dentro das espécies que são endógenas, digamos assim, e não trazer espécies de fora que possam ser difíceis de colonizar o solo. Não sei, deixo estas questões assim muito em aberto para que eventualmente haja alguém que possa intervir dos colegas. Sofia, então. Ótimo, estamos aqui para interagir, também é uma das formas. Vocês perceberam que houve aqui vários colegas que apresentaram projetos, é uma forma de também podermos perceber o que é que se está a fazer e podemos interagir, criar redes, networking das atividades que vamos desenvolvendo, porque é isto que eu acho que tem que ser feito no país. Temos bastante diversidade de projetos, mas nem sempre cooperamos uns com os outros, e acho que esta é uma forma também de percebermos o que é que vai acontecendo e como é que nós nos podemos associar. Okay, eu acho que, de facto, a qualidade do solo é uma das bases, é um dos pilares da produção. Sim, sem dúvida. Por isso também tanto interesse que temos em investigar sobre isso. Mas, tendo dito isso, se calhar estamos agora a investigar muito sobre solo porque não se sabia muito, ou quase nada, não é? E, de facto, há aqui várias contribuições diferentes sobre como é que se poderá pôr o sistema a funcionar e ir monitorizando e aperfeiçoando as práticas, mas não devemos ter nunca a ideia de que, e como dizia esse produtor que conheceu Nova e Beja, não vamos nunca conseguir controlar a natureza, não é? E não deve ser esse o objetivo, a não ser que passemos para as fábricas, não era? Para as fábricas de plantas e que é tudo controlado. Agora, de facto, há uma série de sugestões sobre, sim, culturas de cobertura, a diversidade das culturas, pegar em culturas mais antigas, o problema da domesticação que o colega Júlio, não é, falou, que as plantas deixaram de conseguir comunicar e atrair organismos benéficos. Eu acho que nós temos de começar a olhar, não voltar aos tempos idos, mas começar a ir buscar, se calhar, coisas que se perderam com os melhoramentos um bocadinho muito vocacionados para a produção e para a resposta a alguns fatores, mas que foram perdendo algumas capacidades de interagir com a biodiversidade funcional do sistema. É um facto, e esta é uma teoria que eu já há algum tempo vou constatando, com 45 anos daqui a pouco de experiência, que os agricultores e nós, técnicos e
e investigadores, olhávamos muito para as plantas, para o stress das plantas, para aquilo que acontecia a nível da parte aérea. E nós castigámos o solo ao longo dos anos. Castigámos muito, com muitos herbicidas, com regas não sei se adequadas, ou com mobilizações que não sei se foram adequadas. Nós, agrónomos, procurávamos era ter um solo bem estruturado, essencialmente, e que servisse de apoio para as produções que procurávamos com a intensificação que fazíamos e que fizemos durante muitos anos. Agora começamos a olhar, de facto, para o solo e percebemos o seguinte, que o solo tal como o corpo humano, é a minha teoria, sofreu stress durante muitos anos. Dilapidamos certamente muitas espécies autóctones que estavam no solo, e agora o objetivo é como é que recuperamos esta biodiversidade que o solo tinha antes de começarmos estas, se me permitirem, como agrónomo até posso dizer isto, estas atrocidades que hoje reconheço que foram autênticas atrocidades, com pesticidas, com herbicidas em particular, que nós nunca queríamos não ter infestantes no solo, não é? Queríamos solo limpo, e então na horticultura, então isso era perfeitamente, que é a minha área, era um must, não é? Portanto, e nunca ligávamos aquelas questões, como é que o solo aguenta isto tudo, e agora está a dar sinais, e penso que Bruxelas reconheceu, e todos nós, de resto, a expressão de Bruxelas é um pouco a expressão de todos nós, não é? Com a preocupação do soil health das missões para o solo. Sim, Cília, por favor. Provavelmente depois desta conversa cruzada seria interessante, e também de produção intensiva, não é? O Alentejo é um exemplo disso. A questão é que não estamos a taxar a destruição do solo, não é? Se calhar porque também não sabíamos o que é que tínhamos, como acabou de referir, portanto só neste momento é que estamos a fazer a baseline, e eu pergunto-me se vai ou não haver políticas que penalizam quem destrói o solo e que beneficiam quem mantém o solo com essa riqueza e biodiversidade. E aí entramos outra vez nas questões urbanas, cruzamos também com as alterações climáticas e com a produção de horticultura, que faz todo o sentido haver nas zonas urbanas e periurbanas, não é? Agora, temos que ter solos ricos, e pelo que eu percebi pela colega, os solos não estão... Obviamente que há outros sistemas, não é? E obviamente que nós podemos colocar uma cama de solo, podemos melhorar o solo, mas se calhar fazer esta investigação cruzada que nos permitisse dizer, sim, as cidades têm que se mobilizar na mitigação e adaptação às alterações climáticas, produzindo a um nível, obviamente, sabemos que nunca vão ser, não vão ter uma soberania alimentar, mas faz todo o sentido, até para as adaptações de mitigação, etc., haver alguma produção na cidade. Se pudermos também saber como é que nós vamos beneficiar esses solos, então acho que aqui conseguimos encontrar o triângulo perfeito. Obviamente também com a produção indoor. Mas a questão é que nós sabemos que em Portugal ainda existe solo disponível. Não temos uma política de solos que faça com que esse solo seja utilizado. E aí pergunto, na minha ignorância, até que ponto é que esse solo não utilizado nas áreas urbanas não está a reduzir ainda a sua biodiversidade? É uma pergunta de quem que não tem conhecimento específico sobre a área, mas obviamente seria interessante saber se devemos ou não incentivar essa produção como uma forma, obviamente um solo que está a ser produzido por agricultura urbana, mesmo que sejam hortas urbanas, torna-se naturalmente um solo mais rico. Isto cruzado com uma política era capaz de dar alguma coisa, mas temos que trabalhar em conjunto. Muito bem. Eu deixo-vos só uma nota, perguntei isto, tive a curiosidade de perguntar isto há 2 semanas a um colega que tem um laboratório na universidade e que faz milhares de análises de solos, quer a nível nacional, quer internacional, e perguntei-lhe só esta nota: qual o teor de matéria orgânica do solo na vinha do Douro médio? Não sei se tem ideia. Eu fiquei aterrorizado. 1,2%, 1,3% de teor de matéria orgânica do solo nas vinhas do Douro. Quando estamos sujeitos a este stress hídrico, devo dizer que neste momento o teor de umidade do solo no Douro é correspondente ao de fim de julho. Meus caros,
temos um grande desafio por diante. Termino. Muito obrigado pela vossa paciência, estes 5 minutos de tolerância da praxe, e um bom almoço e uma continuação de uma boa sessão de Ciência 2022. Muito obrigado.